Hoje, inclusive, associações já deram uma nota de repúdio à atitude de bandidos, porque essa atitude, é tida por populares, na verdade não são populares, são criminosos, contra o nosso Rocha, que é assistente técnico da equipe do Cidade Alerta, que trabalha diretamente com a equipe da Luísa Zanqueta. É uma atitude criminosa. A Clarinha desaparece em Hortolândia ontem, numa cidade querida, uma cidade tranquila, aqui no interior de São Paulo. Os nossos produtores recebem essa informação de que a Clarinha havia desaparecido. Imediatamente, nós já previmos para hoje cedo enviar a Luísa Zanqueta, que tem uma sensibilidade muito grande, junto com os nossos companheiros técnicos, para abordar esse caso. Assim que nós chegamos até a cidade de Hortolândia, nós fomos muito bem recebidos por toda a família, que via naquele momento no Cidade Alerta a última esperança para tentar encontrar a pequena Maria Clara, que por sinal tem o nome da minha sobrinha e afilhada, com 5 anos de idade, por sinal a mesma idade da Maria Clara, minha sobrinha, com vida. Mas infelizmente, durante as buscas, o corpo da pequena Maria Clara é encontrado. Ontem, o padrasto da criança chegou a prestar depoimento, mas como foi liberado, a mãe acreditava num primeiro momento que ele realmente não tinha nada a ver. Mas quando o padrasto hoje não compareceu às buscas, não mostrou disposição para ajudar os parentes a encontrar a pequena Maria Clara, a família toda começa a desconfiar que ele possa ter algum tipo de envolvimento. É nessa hora que a repórter Luísa Zanqueta ouve um grito. E esse grito era de um popular que havia acabado de encontrar o corpo da pequena Maria Clara a cerca de 2 quadras do local onde nós estávamos fazendo as buscas e onde o corpo havia sido encontrado. Imediatamente, a nossa repórter vai até o local e, nesse momento, a nossa equipe é impedida por populares, que nesse momento estão sendo investigados pela polícia de Hortolândia, que quer descobrir quem são os autores. É mais de uma pessoa que tentaram matar, porque não foi uma agressão, isso é uma tentativa de assassinato, tentaram acabar com o nosso auxiliar técnico. Acompanhe o momento, me dá as imagens, por favor, em que o nosso assistente técnico é covardemente agredido. Mostra bem o rosto desses selvagens, desses criminosos que espancam o nosso Rocha, que é um profissional brilhante. Eles partem para cima do Rocha. O Rocha, que estava fazendo o seu trabalho, que estava mostrando a realidade antes do corpo ser encontrado e, evidentemente, depois que o corpo foi encontrado. Isso que aconteceu de carros quebrados da nossa equipe, equipamentos quebrados, isso é o de menos. Olha o estado que ficou o nosso companheiro, um dos nossos. Esse atentado contra a liberdade de imprensa neste país, cometido por selvagens que se baseiam numa lei que não pune bandido. Numa lei brasileira que mais dá benefício para bandido do que benefício para trabalhador. A repórter Luísa Zanqueta, com o seu celular, veja, esse é o momento que o Rocha era socorrido, nós chamamos imediatamente, e esse é o momento que a Luísa Zanqueta flagra o ataque covarde a ele. Abre o áudio, por favor. Cadê a polícia, pelo amor de Deus? Meu Deus do céu. Gente, ele não tem culpa, gente. Ele não tem culpa, pelo amor de Deus, pare, gente. Rapidinho, polícia. Gente, meu colega, gente, pelo amor de Deus, ele sofre de um monte de problema de saúde. Ai, gente, por favor, parem. Ai, gente. Oh, meu Deus. Nós temos toda essa história, nós acompanhamos de perto e vamos até o fim. O padrasto está preso. Qual que é a situação da mãe, Bernardo Armani? Boa tarde. Boa tarde a você, Bate. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, ela foi para a delegacia também, imediatamente depois que o corpo foi localizado, para ser ouvida mais uma vez. Então a polícia queria saber mais detalhes de Franciele, a mãe da Maria Clara. E comparar também, o primeiro depoimento com o segundo, saber como o corpo foi encontrado, por quem.
as circunstâncias de tudo que aconteceu desde o momento que a menina desapareceu de dentro de casa no dia anterior até o dia de hoje, quando o corpo da garota de 5 anos foi encontrado. A polícia ainda não trata a Franciele como suspeita, viu, Bate? Está averiguando todas as informações e também possíveis denúncias que estão chegando. Então é um trabalho ainda minucioso. Inclusive a delegacia de Hortolândia teve que ser cercada por reforçar a segurança, pois a população aqui ficou realmente, olha, muito revoltada com o crime cometido pelo padrasto de Maria Clara, o Cássio. Eles queriam inclusive invadir a delegacia, a polícia teve que usar bombas de fumaça, até de efeito moral, para afastar esses populares que estavam se aproximando com, olha, muita sede, querendo fazer justiça mesmo, né? Então eles tiveram que ser afastados e o preso teve que ser retirado de Hortolândia e levado para outro local policial em Sorocaba, cidade aqui da região. E esse caso só teve que ser concluído, está ainda em andamento, numa delegacia de Americana, pois a delegacia de Hortolândia não tinha condições para continuar esse processo, esse registro do flagrante do corpo da menina, ouvindo testemunhas. Então as testemunhas também foram levadas para a cidade de Americana e a polícia continua esse trabalho lá por questões de segurança. O preso levado para outro local depois de confessar esse crime, Bate, e as pessoas envolvidas ainda a serem ouvidas, levadas para a Americana. Então a polícia está ouvindo a todos e quer também receber mais denúncias, se possível, já recebeu algumas, sobre possível participação de outras pessoas nesse crime. A mãe, com certeza, vivia com a menina, né? Era companheira do autor do crime, está sendo averiguada como tem que ser em qualquer outro caso, viu, Bate? O Bernardo Armani, você está ao lado de quem? Essa pessoa que está ao seu lado, daqui a pouco vou mostrar as buscas pela Clarinha e todo o desfecho desse caso. Essa pessoa que está ao seu lado, que aceita falar conosco, e eu agradeço desde já, com o que ela pode contribuir para trazer elucidações dessa história, por favor. Olha, Bate, é com muita dor que eu estou aqui ao lado do Tiago, ele que sente, né, esse momento, não conhecia a Maria Clara, mas também está sofrendo essa dor e aceitou falar conosco, pois ele acredita que isso poderia ter sido evitado se o Cássio já estivesse preso novamente. Pois, segundo a polícia confirmou a nossa reportagem, a repórter Luísa Zanqueta, que ele já havia sido preso no passado pelo crime de estupro. Esse aqui é o Tiago, ele é pai de uma menina que na época tinha 6, 7 anos de idade, quando também foi vítima do Cássio. Você separou da sua esposa quando a sua filha tinha aproximadamente 3 anos de idade. Depois disso, a sua ex-mulher, então, conheceu o Cássio? Conheceu o Cássio, conviveu com ele, morava até junto com ele, conviveu na faixa de uns 4 ou 5 anos. E dia 20 a 28, a minha filha mandou uma mensagem. Eu estava trabalhando no momento e ela estava pedindo socorro para mim. Que o Cássio abusava dela e como ela não tinha muita coragem por causa das ameaças dele, então ela ficou... Eu não tinha coragem de falar para ninguém, porque ele ameaçava de morte. E isso ela só revelou depois? Ela só revelou depois, foi onde que ele foi e sumiu de vista. Foi feito pela mãe dela um boletim de ocorrência, foi feito os exames, tudo, foi comprovado o abuso. E eu estou muito triste porque era para esse rapaz estar preso, não solto na rua, para ele estar fazendo essa maldade novamente. A sua ex-mulher, então, ela conseguiu comprovar que a filha de vocês foi abusada, inclusive com os exames de corpo de delito, exames que fizeram na criança. Sim. E que ele foi o autor. Foi ele o autor. Você tem conhecimento se foi apenas uma vez ou se isso era uma prática? A minha filha comentou para mim que ele praticava desde o princípio. Desde a partir do momento que ele começou a morar com elas, ele praticava esses abusos. Quantos anos eles conviveram juntos na mesma casa? Entre 4 a 5 anos. Tudo isso? Tudo isso. E ela sofrendo calada? Sofrendo calada pelas ameaças. Com né? medo? Com medo dele.
E a atitude da mãe dela, né, sua ex-esposa, ela conseguiu descobrir. Conseguiu, minha filha conseguiu falar, porque ela não aguentava mais. E ele queria de tudo para poder continuar entre a família que eles estavam morando junto, mas a minha filha não suportou mais e foi onde que ela conseguiu abrir a boca e falou para todo mundo. E quando foi levada para o hospital, isso foi agosto desse ano, não faz muito tempo. Foi em 2018. Ah, 2018, foi agosto de 2018, certo. Os 2 anos, de lá então, para cá ele não foi mais. encontrado. E daí ele já fugiu, quando foi registrado na polícia e ela levada para o hospital. Todo mundo, eu postei em redes sociais, eu tentei fazer o possível para prender ele, mas infelizmente com todos os BO, toda a documentação, imagem deles, mesmo assim a justiça foi falha. Bate, o Thiago me mostrou aqui há pouco, eu até enviei já para a nossa produção, as postagens que ele fez nas redes sociais com fotos do Cássio e explicando a situação, que ele teria abusado mesmo, havia já a comprovação da filha dele, 6, 7 anos na época, e pedindo ajuda, né, para a população, quem identificasse ele, soubesse onde ele estava, mas infelizmente você mesmo fazia rondas aí pelo bairro, pelas ruas. Fui até a casa da mãe dele, andava Hortolândia inteiro e não achava ele de nenhuma forma. Pedi muitas ajudas, pedi socorro para as pessoas me ajudar e mesmo assim, infelizmente não achei e infelizmente ele fez outra vítima. Me dói saber que um rapaz, um monstro desse, estava solto e praticando tudo isso novamente. Quando você ficou sabendo, né, a criança desaparecida, encontrada morta aqui na cidade, você viu a notícia, né, eu acho, pelo celular. Isso, você viu a foto do rapaz acusado. Uma imagem dele, do padrasto, que é o Acácio. Aí eu deparei com a foto que eu estava guardada no meu celular, que nunca apaguei, né? Isso a gente acaba guardando pra gente, para poder a gente um dia acabar achando, né? Porque a justiça não acha, então a população tem que achar. Eles tentaram fazer esse trabalho, né, Bate? Tentar identificar e tirá-los das ruas, denunciá-lo. Tirá-lo das ruas, denunciá-lo para a polícia para ser preso, ficar atrás das grades. Infelizmente, apesar de todo o esforço dele, de quem ajudou também na época, isso não aconteceu. E agora estamos aí sem a Maria Clara, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir os parentes da Maria Clara, viu, Bate? Que inclusive, Bernardo, você deve conversar daqui a pouco. Você deve conversar daqui a pouco com alguém ligado à família da mãe, que tem algo importante, uma colocação importante para fazer sobre a mãe da Maria Clara, que está numa condição agora de averiguada por enquanto, é isso? É isso mesmo, pois todos acharam muito estranho as circunstâncias do sumiço, depois do corpo encontrado, a fuga do padrasto, que foi preso em Campinas, e querem saber também se alguém mais tem envolvimento nisso. Então ele tem mais coisas para revelar, eles que conviveram, né, a vida toda com a mãe de Maria Clara, então eles podem falar melhor um pouco sobre isso e do que eles têm para contar, viu, Bate? E você sabe, ô Bernardo, que eu conversava, pode pôr a foto da Clarinha aqui, que hoje é o assunto principal desse programa. Eu conversava agora há pouco, Bernardo Armani, vou falar já já também com a Luísa Zanqueta, nossa repórter que presenciou absolutamente de tudo. Inclusive, eu coloquei essas imagens no ar do nosso Rocha, do nosso auxiliar técnico sendo agredido e já recebemos informações que esses homens que aparecem no vídeo espancando o nosso Rocha seriam ligados à família do padrasto. Mas antes da gente entrar no caso dessa agressão, eu tive acesso também a uma pessoa, uma fonte nossa, que conversou com o delegado desse caso. E pode pôr a foto do Cássio aqui, do Acácio, o assassino, confesso. Jovem de tudo, menino. E já com histórico, segundo esse entrevistado do Bernardo Armani, de abuso sexual. Mas por mais que essa família tenha gritado, tenha tentado intervir antes que fosse tarde demais, infelizmente a justiça fechou os olhos, porque é muito mais fácil você fechar os olhos do que se dar o trabalho de fazer uma investigação e colocar esse homem na cadeia antes que ele consumasse um crime ainda pior. Quando pergunto para essa fonte, né, ligada à investigação, o Acácio, o padrasto, ele demonstra arrependimento? O Acácio demonstra, em determinado momento, que se arrepende de ter abusado sexualmente, segundo os indícios,
e matado essa menina? E o único sentimento, acredite você, Percival, acreditem vocês de todo o Brasil, a única preocupação que o Acácio passou para a polícia, demonstrou para a polícia, é de ser morto dentro da cadeia. Ele não mostra, segundo essas informações, arrependimento nenhum do que fez contra essa menina indefesa de 5 anos, que estava, segundo informações do Instituto Médico Legal, com as mãos todas machucadas, o que indica que a Clarinha lutou contra o padrasto até o último suspiro. Que uma menina de 5 anos buscou força que nem tinha para tentar se desvencilhar do ataque sexual e da morte. A única preocupação do assassino é ser morto dentro da cadeia. Percival, me diga se um homem como esse tem outro caminho. O ideal era a pena de morte, mas como o Brasil não tem preparo para isso ainda, é no mínimo prisão perpétua, concorda? Você vê, Abate, que a rigor o caso da Clarinha poderia ter sido evitado se ele, o autor do abuso e do assassinato, tivesse, como deveria ter sido, preso. Quer dizer, ele tem um impulso incontrolável, ele é insensível, desprovido de qualquer sentimento. E o arrependimento aí é uma figura que não cabe, Bate, porque o arrependimento é a lei que vê dessa maneira que eu estou resumindo. O arrependimento precisa ser eficácia. Você precisa se arrepender a tempo. Não existe você pensar, planejar, executar um crime bárbaro como esse e se arrepender depois. O arrependimento é anterior do que se fez. Agora, nisso ele tem razão. Ele é insensível, brutal, ignorante, estúpido e na prisão, onde predomina uma outra lei, matar criança é um crime considerado intolerável pelos próprios presos. Nisso ele tem razão, está com medo. Se ele não ficar isolado, no chamado seguro, como se diz no sistema penitenciário, ele vai pagar pelo que fez, Bate. Eu vou conversar com a repórter Luísa Zanqueta. Pode me dar as imagens das buscas, por favor? Zanqueta, minha solidariedade ao que você passou hoje, junto com o nosso... Quem era o cinegrafista que estava junto? Era o Adriano? O Adriano Freires e também com o nosso Rocha, que inclusive eu conversei agora há pouquinho, antes de entrar no ar.